Questão 8. Devido ao valor causal que exerce no período sintático, o trecho sendo concretas corresponde a por serem concretas, pelo qual poderia ser substituído sem prejudicar a correção gramatical ou a coerência textual. Bem, eu cantei isso no bloco anterior, vou mostrar a você o texto. Está escrito, ó, por serem concretas. Tá vendo? Deixa eu mostrar só para você uma coisa. Vamos lá, pegar o texto no início. A esfera da ciência pode parecer hostil às metáforas. Afinal de contas, a ciência ocupar-se-ia da busca e da representação do conhecimento, o que para muitos só pode ser literal. E aí eles jogam exemplos. Você tem 2 pontos. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Está vendo 2 pontos aqui? O que está dito antes? Está contextualizando a condição do sentido literal. Só pode ser literal. Põe 2 pontos. Aí você vem com exemplos, que eu chamei no bloco anterior de progressão interna. Leia esses exemplos. Observe que na leitura que você está fazendo, que esses exemplos, sem dúvida alguma, eles justificam a condição de só poder ser literal. É ou não é? Está vendo? Você tem 3 situações que contextualizam a condição de só poderem ser, aliás, literais, né? Só podem ser literais. Quando ele diz sendo concretas é o mesmo que sendo literais. Quer dizer, se os exemplos foram empregados antes para provar, para justificar a condição de só poderem ser denotativos ou literais, então isso aí é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. O que a questão quer? Devido ao valor causal, perfeito, causal, correto, que exerce num período sintático, o trecho sendo concretas corresponde a por serem concretas, pelo qual poderia ser substituído sem prejudicar, claro, verdadeiro. Questão 9. A preposição para, que rege a complementação de não esteja claro, estabelece no texto relações semânticas correspondentes à preposição a. Por isso, esta poderia ser usada em lugar daquela. Usar o a substituindo para, né? Desde que se registrasse a crase. Deixa eu ver. O que talvez não esteja claro, aí vem, para aqueles que possuem, se eu tirar o para e usar a preposição a, eu vou ter um acento grave aqui. Porque a preposição a vai se juntar com a de aqueles, vai dar a aqueles. Percebe? O que talvez não esteja claro, a aqueles que possuem, é ou não é? Verdadeiro. Questão 10. A forma verbal seria estar flexionada no singular para concordar com ciência. Deixa eu ver. Está falso. Por que está falso? Sem essa base, não seria possível. Se eu disser
teorizar, pesquisar, comunicar, nem produzir ciência, número 1. Não, número 2. 3, número 3 seria. 3 seria, e possível 4. Leia obedecendo a ordem crescente. Teorizar, pesquisar, comunicar, nem produzir ciência não seria possível. Veja que eu tenho um sujeito composto, oracional, que tem mais de um núcleo: teorizar, pesquisar, comunicar e produzir. Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Agora, se eu disser para você, vamos lá, vamos dar aprofundamento a isso. Produzir ciência não seria fácil. O que não seria fácil? Produzir ciência. Você tem aqui o sujeito oracional desse predicado, não seria fácil. Eu pergunto, quem é o núcleo do sujeito? Se o sujeito é oracional, o núcleo seria quem? Não ouvi ainda. O núcleo seria quem? Isso, produzir. Tu achas, amigo online, que está mantendo relação com ciência ou está mantendo relação com o núcleo do sujeito? Com o núcleo do sujeito. Ciência é objeto direto de produzir. Enquanto ciência se volta para produzir, se volta para o núcleo produzir e não para a ciência. Olha o que vai acontecer aqui. Teorizar ciência, pesquisar ciência, comunicar ciência, nem produzir ciência não seria possível. Ok? Ele está dizendo que mantém flexão do singular por concordar com ciência. Não, sujeito oracional mantém relação com o núcleo, que é verbo. Ah, mas tem mais de um núcleo, professor. Tem amiga online. Bem, amiga online, está dizendo, amigo online, que o sujeito não é composto? Sim, sujeito composto, mas sendo oracional, o verbo no singular. Só tem uma condição de um sujeito composto oracional jogar o verbo para o plural, quando os núcleos verbais forem opostos. Exemplo, amar e odiar nos permite ou nos permitem reflexões. Plural. Ok? Texto 3. Texto 3. Eis uma entrevista. Os fenômenos da globalização e da comunicação virtual transformaram a cultura em uma mercadoria descartável? Lá vem a resposta de quem está sendo entrevistado. É inegável que a cultura de massa tende à banalização e à superficialidade. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos meios estão hoje estimulando a leitura. Por exemplo, a internet, longe de ser uma ameaça ao livro, tem estimulado a leitura e a escrita. Nunca se escreveu tanto no Brasil. A juventude nunca se sentiu tão motivada a escrever. A cultura refinada nunca foi para muita gente. A cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito em que as barreiras de acesso sempre foram enormes. A cultura de massa, ao mesmo tempo em que superficializou, abriu uma possibilidade de contato com esse mundo simbólico. Mas o pior já passou. Hoje há uma demanda de aprofundamento. E aí você tem referências sobre o texto. Questão número 11. Depreende-se da argumentação do entrevistado que a pergunta do entrevistador
admitiria como resposta objetiva e coerente? Sim. Os fenômenos da globalização e da comunicação transformaram a cultura em mercadoria descartável. Olha, isso está falso. Por que está falso? Veja, depreende da argumentação do entrevistado que a pergunta do entrevistador admitiria como resposta objetiva e coerente, sim. Deixa eu ver. No texto, a pergunta qual é? Os fenômenos da globalização e da comunicação virtual transformaram a cultura em uma mercadoria descartável? Olha a resposta agora. É inegável que a cultura de massa tende à banalização e à superficialidade. Se eu ficar com essa parte inicial da resposta, eu diria que o cara vai concordar com quem fez a pergunta. Mas quando ele usou o mas, ele vai começar a se opor. Existe uma teoria em linguística que diz, via regra geral, advérbio, adjetivo e conjunções são três classes gramaticais ricas em subjetividade. E subjetividade é o autor presente no texto. Então, com esse mais, eu tenho o autor, ou seja, aquele que responde, deixando de se servir da ideia de alguém e começando a pré-anunciar algo que vai se opor ao que foi dito por alguém que formulou a pergunta. Está claro isso? Porque isso até mesmo gramaticalmente é uma conjunção adversativa. Então aí ele vai começar a se opor. Está claro até aí? O que é que está me dizendo agora? Lá. Depreende da argumentação do entrevistado que a pergunta do entrevistado. Bem, se é depreende da argumentação, eu tenho que entender que a argumentação começa com mas. Então, da argumentação, eu vou depreender, olha o que ele diz. Sim, eu não posso depreender. A argumentação dele começa com mas. Então, a partir do mais, eu vou depreender uma oposição. E não o quê? Uma condição de admitir, de concordar. Está falso. Ok? Quer dizer que o autor começa com o mais. É no mais que eu tenho o início da argumentação de quem responde. Está claro? E claro que isso aí vai mostrar o oposto. Falso. Questão número 12. Nas linhas 8 e 9, as duas ocorrências do pronome se, em se escreveu e se sentiu, respectivamente, marcam ações reflexivas e referem-se ao mesmo conjunto de pessoas, os jovens brasileiros. Bem, vamos ver. As duas ocorrências do pronome se marcam. Eu tenho a voz reflexiva? Deixa eu ver. Por exemplo, a internet, longe de ser uma ameaça ao livro, tem estimulado a leitura e a escrita. Nunca se escreveu tanto no Brasil. Isso aí não é voz reflexiva. Nunca se escreveu algo nunca foi escrito. É ou não é? E a juventude nunca se sentiu. Eu me senti
tu te sentiste, ela, a juventude, se sentiu. Só a voz reflexiva na segunda. Então está falso o que ele diz. Ao declarar que marcam ações reflexivas. A segunda sim, a primeira não. Falso. Questão número 13. Fazendo ajustes na pontuação e nas letras iniciais, o desenvolvimento das ideias do texto permite ligar a oração iniciada por a cultura mais sofisticada, linhas 11 e 13, a que a antecede por uma conjunção que explicite sua função explicativa. Deixa eu ver. A cultura refinada nunca foi para muita gente, pois a cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito, em que as barreiras de acesso sempre foram enormes. Olha o fragmento. Deixa eu mostrar o que ele quer. Fazendo ajustes na pontuação e nas letras iniciais, o desenvolvimento das ideias do texto permite ligar a oração iniciada por a cultura mais sofisticada, que é essa aqui, ó. Cadê? Nada, deixa eu ver para você. A cultura mais sofisticada. Vamos ver no início. Ó. Essa aqui, ó. A cultura mais sofisticada e profunda. É essa ideia. Ele está dizendo que eu posso o quê? Permite ligar a oração iniciada por, acabei de demarcar, a que a antecede, por uma conjunção que explicite sua função explicativa, escrevendo-se. E aí você vai usar esse pois. Não é isso que está dizendo? Que é a conjunção explicativa. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Olha o fragmento. Nunca se escreveu tanto no Brasil. A juventude nunca se sentiu tão motivada a escrever. A cultura refinada nunca foi para muita gente. A cultura mais sofisticada se eu puser um pois aqui, tiraria o ponto de gente, colocaria a vírgula e o A seria minúsculo, pois a cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito. Eu tenho realmente uma ideia sendo iniciada para esclarecer a que está grifada. O que é que está grifado? A cultura refinada nunca foi para muita gente. O que é que segue? Pois a cultura mais sofisticada, que é a refinada e profunda, sempre foi um fenômeno restrito. A oração em amarelo está justificando a afirmação anterior. Claro que eu poderia. A comissão está cobrando aí que o conectivo não surgiu explicitamente no texto, tornando uma relação assindética entre uma oração, que é a grifada, e a que segue, que está em amarelo. Mas eu poderia tornar a oração que está em amarelo sindética anterior, e a coesão estaria explícita com o conectivo pois, verdadeiro. Questão 14. Questão 14. A organização, veja só, dos argumentos no texto mostra que o pronome relativo que é obrigatoriamente regido pela preposição em, pois a preposição tem a função semântica de atribuir valor locativo, ou seja, valor de lugar,
É um adjunto adverbial do lugar, também conhecido como adjunto adverbial locativo ao termo, localizando as barreiras de acesso no fenômeno restrito. Veja, parece um monstro a questão, mas não é. Se você pegar o termo, a cultura refinada nunca foi para muita gente. A cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito, vamos grifar, em que as barreiras de acesso sempre foram enormes. Agora, tente entender o que está aí dentro. As barreiras de acesso é o sujeito, foram é o verbo de ligação, enormes é o predicativo do sujeito. Onde é que elas sempre foram enormes? Em algum lugar. Não é isso? No fenômeno restrito. No fenômeno restrito. É tanto que se eu tiro em que, vou tirar em que? Vou tirar, viu? Vou tirar em que e vou colocar no qual. Eu errei? Vê só. Eu errei? A cultura refinada nunca foi para muita gente. A cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito no qual as barreiras de acesso sempre foram enormes. Eu não erraria. Ou então eu vou tirar em que e vou colocar onde. Vê? A cultura mais sofisticada e profunda sempre foi um fenômeno restrito onde as barreiras... Poxa, então em que, no qual e onde, tudo isso aí é adjunto adverbial de lugar ou adjunto adverbial locativo. O que é que ele diz? A organização dos argumentos no texto a organização mostra que o pronome relativo que é obrigatoriamente regido pela preposição em, pois a preposição tem a função semântica de atribuir valor locativo, indicar lugar, e substituindo o fenômeno restrito, verdadeiro. Questão número 15. Questão número 15. Preserva a coerência entre os argumentos, bem como a correção gramatical do texto, a indicação da ideia de abrangência do termo uma demanda por meio da correspondente forma plural demandas. Veja isso. Você tem demanda, ele quer saber se eu... Ó o termo, desculpe, amigo online. Uma demanda substituindo por demandas. Quer dizer, eu vou tirar uma demanda e vou colocar demandas. E isso preserva a ideia de abrangência, certo ou errado? Eu antecipo a você que está verdadeiro. Agora, por quê? A teoria é a seguinte. Deixa eu mostrar a você. Vamos lá. Veja só. Li livros. O substantivo está no sentido abrangente? Está. Quer dizer que o plural dá a ideia de abrangência. Ótimo. Li alguns livros. Eu continuo mantendo a ideia de abrangência. Continuo mantendo a ideia de abrangência. Perfeito. Agora, eu digo assim para você, bebo cerveja. O substantivo mantém a ideia de abrangência. Mantém a ideia de abrangência. Né? Aí eu vou e digo, bebo cervejas. Plural, cervejas. Mantém a ideia de abrangência? Mantém. Você vai e diz, professor, o senhor quer chegar a que lugar? É isso aqui, meu patrão. Vou dar o ponto cabal agora.
um substantivo, via regra geral, não precedido de artigo, ele dá a ideia de abrangência. É tanto que se eu disser bebo a cerveja, ó, acabei com a abrangência. Ok? Mas, ao dizer bebo cerveja, o substantivo está no sentido abrangente. Isso é uma regra geral. Isso é via regra geral. Ao dizer bebo cervejais no plural, eu estou sendo tão abrangente como eu fui antes ao dizer bebo cerveja. Então, os dois exemplos na tela mantêm a ideia de abrangência. E aí você tem que entender que o singular aí tem ideia de plural. Entendeu? O singular tem ideia de plural. Bebo cerveja, o substantivo está no sentido abrangente. Se é abrangente, contextualiza a ideia de quê? De pluralidade. Então, o singular tem ideia de plural. Vai para a questão agora. Hoje há uma demanda de aprofundamento. E hoje há demandas. Ou seja, esse uma não é numeral. Esse uma não é numeral. Não é isso? Por não ser numeral, então o substantivo está indefinido. Substantivo indefinido é ausência de artigo. Substantivo indefinido é isso aqui, bebo cerveja, que dá a ideia de pluralidade. Pois é isso que o concurso quer que você perceba. Tá claro? Então eu vou poder substituir pelo plural. E aí vem, preserva a coerência entre os argumentos, bem como a correção gramatical, a indicação da ideia de abrangência do termo uma demanda, por meio da correspondente forma plural demandas. Verdadeiro. Ok? Agora, fique também ciente de uma coisa. Permita-me. Que é o seguinte. Eu posso ter um artigo. Olha o que eu vou dizer a você. Eu posso ter um artigo sendo empregado no texto antes de um substantivo e não quebrar a ideia de abrangência. Eu posso. Quer ver? Ó, o homem é mortal. Percebeu? O homem é mortal. Veja que o substantivo homem está precedido de quem? De um artigo, e eu não quebrei a ideia de abrangência. Bom, o contexto não deixaria você se equivocar. É ou não é? Bem, até a próxima aula.